sejam bem-vindos a mais um programa Falando Sério. Programa que já tem abençoado a sua vida. Sempre temos trazido aqui homens e mulheres que fazem uma obra relevante no reino de Deus. Trazemos assuntos que têm contribuído para o seu crescimento espiritual e hoje não será diferente. Para tudo aí, chame seus familiares, reúna sua família aí na sala, porque temos algo novo nesta noite para te abençoar. Eu recebo com muita alegria a presença aqui do meu amigo, evangelista Rony Coser. Seja muito bem-vindo a este programa, meu amado. Pastor Pedro, uma alegria enorme revê-lo, uma alegria estar aqui no programa Falando Sério. Quero aproveitar já de partir daqui, pastor, para dar os parabéns pela iniciativa e dizer que ações como essa, iniciativas como essa, sem dúvida, contribuem para levar a mensagem do Evangelho, alcançar as pessoas que estão aí acompanhando o trabalho, e parabenizo ao Senhor, a toda a equipe envolvida, e dizer da alegria de estar aqui e poder revê-lo, né, pastor? O pastor Pedro é um grande amigo, querido internauta, espero que o programa seja aí uma bênção para você. Amém. O Rony é um grande amigo, tivemos a oportunidade de trabalharmos juntos durante alguns anos. Eu conheci a sua integridade, sua moral, seu caráter, e por isso o prazer de tê-lo aqui hoje para falar de uma obra muito relevante. Olha aqui, ó, trouxe aqui, acabou de sair da editora e ele vai falar sobre esta obra que irá abençoar a tua vida. Você estudante de teologia, você obreiro da casa do Senhor, você crente no Senhor, todos precisam ter uma obra como essa na sua biblioteca, ok? Vou ver aqui se eu lembro. Falar aqui do currículo deste homem aqui é um negócio complicado. O Rony é evangelista na casa do Senhor, ele além disso, escritor, é professor de teologia, mestre em teologia, fez licenciatura, né, em pedagogia e história. Vou te dizer, o currículo do homem é muito grande. Obrigado. Tem uma vasta experiência no meio acadêmico, já tendo passado aí por algumas faculdades de nome no Brasil. E por isso é uma rica oportunidade que você está tendo de ouvi-lo. É um homem sério, é um homem que preza não somente o conhecimento teológico, mas algo que eu sempre observei no Rony foi a sua seriedade em relação às Escrituras. Então, quanto mais ele avançou no conhecimento teológico, mais firmou, consolidou a sua fé. As suas bases estão nas Escrituras. E nem sempre nós vemos isso. É comum ouvirmos entre o povo de Deus dizer, olha, cuidado com a teologia. Se você avançar muito neste caminho, daqui a pouco você está esfriando na fé. E eu falei, interessante, por mais que eu procurei estudar e avançar, isso só consolidou a minha fé. Então me deu muito prazer conhecê-lo e ver que estamos ali no mesmo caminho. Quanto mais você avança no conhecimento teológico, mais consolida a sua fé, te enraiza no reino de Deus. E este é o propósito desse programa. Nós vamos falar um pouco sobre essa obra que vai acrescentar muito conhecimento à tua vida, conhecimento teológico, mas, sobretudo, deve acrescentar na tua fé. Porque essa obra já é o passo de fé que o Rony deu. Essa obra não estaria pronta se ele não fosse um homem de fé, não é mesmo, Rony? Fala rapidinho aí um pouquinho da luta. Quanto tempo você vem trabalhando nessa obra? Vamos lá, pastor. Pastor Pedro, quero agradecer pelas palavras e dizer para o internauta, para a internauta que está nos acompanhando, que eu costumo sempre dizer nas minhas conversas com os amigos que uma das coisas mais... ou uma das coisas pelas quais eu mais agradeço a Deus, pastor Pedro, foram os bons referenciais que ele colocou na minha trajetória. Pastor Pedro foi uma inspiração para mim. A minha entrada, inclusive, devo dizer aqui, pastor Pedro, a minha entrada em definitivo para trabalhar como educador, vivendo exclusivamente disso, começou a partir
do momento que eu conheci o pastor Pedro, me deu uma oportunidade no CETAPS, o Centro de Ensino Teológico e Psicanalítico do Espírito Santo. Foi onde eu fiz, inclusive, o meu curso de formação em psicanálise, né? Não exerço a profissão. Eu nem tenho tempo de falar, né? Psicanalista, é verdade. Sim, eu não atuo, né, pastor, mas tenho a formação, e foi absolutamente relevante para mim, importante para mim, não só formação profissional, porque, sejamos honestos, né, pastor, a psicanálise te ajuda, inclusive, nas aulas, né, o aporte teórico que ela traz também é comportamental, então foi assim, para mim foi fantástico. Mas vamos lá, meu pastor, pois bem, em primeiro lugar, pastor Pedro, dizer que a enciclopédia teológica ela é resultado de mais de 10 anos de trabalho. A gente vê, assim, os 2 volumes prontinhos, né, bonitos, e dá orgulho na gente, mas é resultado de uma longa trajetória. Eu, na verdade, pastor, comecei a escrever em 2008, então, na verdade, 12 anos, né? Em 2008, comecei a escrever justamente para atender a cursos teológicos livres. Eu trabalho com o ensino teológico livre, no ensino superior hoje, mas bem antes de trabalhar no ensino superior, já trabalhava com cursos teológicos livres. Isso foi muito importante para mim, inclusive, né? E tendo uma demanda de atender com material didático, comecei a escrever, comecei a produzir e continuei estudando também, o que foi absolutamente, inclusive, para o resultado que a gente tem hoje na enciclopédia. Um material com uma qualidade melhor, uma qualidade que foi aprovada, inclusive, pelos colegas que endossaram. A gente tem aqui nomes de peso na teologia brasileira que referenciaram o material. O Dr. Antônio Renato Gusso, que é um exegeta muito conhecido no Brasil, e outras pessoas que eu poderia mencionar. No projeto da enciclopédia, pastor Pedro, trabalhando diretamente na editoração dela, um pouco mais de 3 anos, né? Porque a enciclopédia, ela, na verdade, a ideia da enciclopédia nasce há um pouco mais de 3 anos atrás. E como é que foi que ela surgiu? Eu comecei, então, justamente a reunir esse material. Eu comecei a reunir esses livros, esses artigos que eu escrevi, trabalhos que eu produzi em cursos que eu realizei, e comecei a editorar e desmembrar esses textos para adaptá-los para uma enciclopédia. Então, por exemplo, o que era um livro, eu ali começo a transformar em artigos e verbetes. E começo a distribuir isso em ordem alfabética na enciclopédia. O resultado está aí hoje, são 2 volumes, e ao todo, pastor Pedro, são quase 300 artigos e verbetes, abordando temas da teologia, educação, no caso, pedagogia, didática, temas da filosofia, tem bastante coisa da filosofia também, da psicanálise. Por exemplo, eu tenho um artigo Escolas Psicanalíticas, que foi um trabalho que eu fiz na minha época no curso de formação. Claro que no processo de editoração, a gente revisou esse material passou por revisão ortográfica, teológica, justamente para ter uma qualidade final melhor. Então, basicamente é isso, pastor. Legal. Ele vai falar sobre a enciclopédia daqui a pouco, mas eu gostaria que você ficasse atento aí, se tiver a Bíblia à mão, porque, além de um grande teólogo, o Rony é um grande pregador. Então, você vai ter oportunidade de ouvi-lo agora, trazendo uma mensagem que vai edificar tua vida, tua família. Então, pegue aí a Escritura, acompanhe este momento. Será uma breve reflexão, mas com certeza irá edificar toda a tua casa. Amém? Quero deixar à vontade, então, para nos abençoar nesta noite e depois voltamos a falar desta obra. Amém. Obrigado mais uma vez, pastor. Pois bem, eu quero, então, nessa breve reflexão, conversar com você que nos assiste a respeito de um tema muito importante. Qual é o que justifica o estudo da teologia? Qual a importância do estudo da teologia? E, ao longo desses anos, pastor Pedro, uma experiência pessoal, um caminho que eu tenho procurado trilhar, tornei-me um homem da academia, fiz mestrado, fui aceito agora no programa de doutorado em teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mas nunca deixei de ser um homem da igreja. E essa junção, para mim, tem sido absolutamente saudável. Eu defendo uma teologia que precisa ter conexão com a vida, com a prática, inclusive das comunidades de fé, das quais nós participamos, como homens e mulheres da igreja. E com isso eu quero dizer que a gente precisa pensar justamente essa finalidade, essa utilidade prática da teologia para a vida da igreja. E eu defendo, eu valorizo e eu apoio as 2 formas de ensino teológico, seja o ensino teológico livre, desde que seja feito com seriedade. Nós temos muitas instituições sérias, o CETAPS é uma dessas instituições, como também a teologia acadêmica, né? A teologia que é praticada a nível de ensino superior. Eu sou coordenador do curso de teologia no Centro de Ensino Superior Fabra também, tem sido uma instituição também
comprometida com o respeito à confessionalidade. Eu acho que isso é muito válido. Então, a gente pensar, pastor Pedro, essa junção, né? Pensar a teologia no seu status enquanto um saber teórico, mas com reflexos na vida prática. E o texto que eu escolho para essa reflexão é um texto que a gente sempre gosta de usar ele, né, pastor? Que é 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18, que dizem assim: Vós, portanto, amados, 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18, Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. No versículo 18, Pedro então dá o conhecido conselho: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. E nós fazemos disso a nossa oração, né, pastor Pedro? Pois bem, eu quero então, nessa breve reflexão, colocar para você algumas razões que justificam o estudo da teologia. E a primeira razão, que para mim é a mais importante, eu já quero de partida aqui compartilhar com você, é que o estudo da teologia nos torna pessoas melhores, nos torna cristãos melhores. Eu penso que esse é, de certo modo, talvez a maior contribuição da teologia. Pensar que, ao estudar teologia, ao aprender teologia, ao aprender de professores, de grandes mestres da teologia, isso faz de mim um cristão melhor, um servo melhor, uma pessoa melhor, alguém que se predispõe a contribuir mais com o reino de Deus, alguém que se predispõe a servir melhor, alguém que se predispõe a, na sua comunidade de fé, não se afastar, mas pelo contrário, procurar contribuir, servindo, sendo útil e colaborando com o reino de Deus. A teologia, o aprendizado da teologia, nos levanta questionamentos que são muito importantes, inclusive para a nossa fé. Muitas vezes nós recebemos muitas afirmações prontas, fechadas nas nossas igrejas, mas fazer um bom curso de teologia, ler boa literatura teológica, me leva a repensar algumas dessas afirmações, e particularmente, pastor Pedro, eu percebi que ao longo de todos esses anos, eu caminhei na direção de uma teologia que é mais humanizadora, uma teologia que me leva a pensar o próximo, que me leva a ser mais tolerante, que me leva a ser menos implacável com o fracasso moral das pessoas que estão ao meu redor, e antes de, muitas vezes, né, pastor Pedro, naquele arroubo ortodoxo nosso, né, a gente lança afirmações fechadas, herméticas, a gente estabelece juízos sobre experiências que nós não vivemos. E pensar a teologia nesses termos me leva a ser alguém mais misericordioso, mais solidário, que é o ensino do mestre, né, pastor Pedro? É isso que Jesus ensinou. Jesus, antes de enfatizar o erro daquela mulher, ele olha para todos aqueles acusadores e diz assim: aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra. Ele vai Jesus, como ninguém, né, pastor Pedro, sabia fazer isso. Ele vai na raiz do problema. E em seguida ele diz a ela: olha, ninguém te condena, tampouco eu. Vai e não peques mais. Então eu penso que a verdadeira teologia, ela valoriza a vida. Ela me leva para um caminho de humanização. Ela me leva para um caminho de valorização do outro, para amar as pessoas, tolerar as pessoas, para uma pastoral, né, pastor? Para uma pastoral que é mais efetiva, que é mais prática, que é mais concreta. Uma segunda razão que eu apresentaria para estudar teologia, e eu sei que aqui talvez agora eu vou tocar num ponto polêmico, pastor Pedro, mas a gente precisa pensar isso, a gente precisa conversar sobre isso. A teologia, o conhecimento teológico nos ajuda na superação de complexos de ignorância que muitas vezes se cristalizam nas nossas comunidades de fé. Eu acabei de falar de afirmações herméticas, afirmações fechadas, ensimesmadas, né? Eu vi levantar-se no Brasil, prezada internauta, um discurso teológico que, conquanto se apresente como ortodoxia teológica, ele é, na verdade, muitas vezes, um discurso muito ensimesmado, muito arrogante, religiosamente falando, que não se solidariza com aquilo que as pessoas estão enfrentando nas suas realidades, nos seus casamentos, no seu trabalho, na sua vida diária, na sua vida de sofrimento. As nossas igrejas estão cheias de pessoas que sobrevivem com salário mínimo. Então, pensar a teologia nesses termos me leva a romper com essas afirmações que, conquanto se apresentem como ortodoxas, muitas vezes são insensíveis à realidade das pessoas, à vida das pessoas. Então, pensar uma teologia que é dialogal, pensar uma teologia que é solidária ao próximo,
Pensar uma teologia que ajuda a superar complexos de ignorância nas nossas comunidades de fé. Porque a igreja é um paradoxo, pastor. A igreja, você tem as igrejas, muitas vezes, fomentando a leitura da Bíblia. Eu comecei, não foi a pedagogia que me levou para a teologia. Foi a teologia que me levou para a pedagogia, foi a teologia que me levou para a história, foi a teologia que me levou para a psicanálise. Então isso é fantástico na igreja. Os programas de educação cristã, foi a minha pesquisa de mestrado, né? Mas é curioso pensar que na igreja também nós temos ainda muitos complexos de ignorância, que se cristalizam na pregação, no ensino, e uma boa teologia ajuda na superação desses complexos de ignorância. O fazer teológico de maneira coerente, sobretudo, alicerçado no Evangelho, no ensino de Jesus. Eu costumo dizer, pastor, e aqui eu já estou caminhando para a finalização dessa breve reflexão, que você não precisa fazer um mestrado como eu fiz para perceber essas contradições. Basta você voltar ao Evangelho. Basta você ler o Novo Testamento. Então, quando você olha para o ensino de Jesus e dialoga, e aí você tem a contribuição, além disso, você tem a contribuição de uma boa teologia, isso mais ainda vai gerar em você essa superação, essa releitura da vida de Deus, da relação com o próximo, da relação com a igreja, e ajuda na superação desses complexos de ignorância que tanto se cristalizam nas nossas comunidades de fé. E uma terceira e última razão que eu apresentaria para finalizar aqui a minha fala é que nós vivemos num mundo que questiona, pastor Pedro. Então, afirmações prontas de per si não funcionam mais. Hoje, quando eu, como pregador do Evangelho, como alguém que tem a preocupação de levar o querigma, de falar de Jesus às pessoas, eu venho dessa época, né? Eu vivi esse momento em que a gente dizia Jesus é o Salvador do púlpito cristão e as pessoas baixavam a cabeça, crentes e não crentes, evangélicos e não evangélicos. As pessoas recebiam aquilo como uma verdade axiomática e ponto final, ninguém questionava isso. Hoje não. Hoje você afirma Jesus é o Salvador, as pessoas perguntam sim, mas por que Jesus e não Siddhartha Gautama? Por que Jesus e não Maomé? Porque eu preciso de um Salvador. Então a gente vive uma época em que as pessoas questionam. A pós-modernidade ela é uma época altamente questionadora. Então as pessoas não aceitam mais discursos fechados. É preciso dialogar, é preciso ser capaz de conversar sobre a fé, de articular intelectualmente a fé cristã. Mesmo que talvez não a nível acadêmico, mesmo que talvez não a nível de um doutorado, de um mestrado, etc., isso é importante, se você puder, faça, mas ainda que numa conversa de superfície, pastor Pedro, mas a gente precisa ser capaz de apresentar as razões da nossa fé, do porquê creio. Foi o texto que, de certo modo, nós acabamos de ler. Crescei na graça e no conhecimento. Então, esse crescimento, ele precisa acontecer. Para finalizar a minha fala, eu sei que eu disse isso há 5 minutos atrás, mas agora eu estou fechando mesmo, agora é sério. Eu quero contar uma história, pastor Pedro, de um grande teólogo que eu li e me influenciou muito, Dr. Norman Geisler. Eu, inclusive, prestei uma homenagem a ele por ocasião do seu falecimento, agora, recentemente. Até a Christiane Tudey, inclusive, registrou essa fala. É bem interessante, porque o Geisler ele foi um dos teólogos mais conhecidos mundialmente, e ele conta que na juventude dele, ele tinha, na casa dos 21 anos, ele, naquela época, sem mestrado, sem doutorado, ele foi um grande teólogo, um acadêmico de peso, respeitado internacionalmente, mas ele diz que antes disso tudo, ele foi um evangelista extremamente ativo, né? E ele conta que certa vez ele, nos seus primeiros anos de conversão, naquela fé, né, pastor, que a gente tem ali nos primeiros anos, ele conta que um dia ele parou numa rua para evangelizar e ele abriu a Bíblia, e quando ele abriu a Bíblia, um homem que estava muito alcoolizado se aproximou dele. E se aproximou dele, olhou para ele, e ele disse que naquela época ele não tinha nem começado a estudar teologia, né? Ele só conhecia o basicão da fé cristã, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e tal. E ele disse que ele abriu a Bíblia numa rua para falar de Jesus. Um bêbado se aproximou dele e falou para ele, antes que ele pudesse ler o texto, ele disse para ele, olha, você não vai fazer o que eu estou pensando que você vai fazer, né? E aí o Dr. Geisler conta que virou para ele e disse, não, sim, eu vou pregar o Evangelho. E aí o homem alcoolizado virou para ele e disse bem assim, então abra a Bíblia no texto tal, livro tal, capítulo tal, versículo tal, parte tal do versículo e leia para mim. E o Dr. Geisler conta, em tom muito bem-humorado, que ele abriu o texto a pedido do homem alcoolizado e o texto dizia o seguinte, ide e não conteis nada a ninguém. Foi o texto que ele leu. E ele ficou completamente desconcertado, né? E ele não conseguiu falar a partir dali.
Depois ele ficou pensando e falou, poxa, mas eu fui desmontado por um homem que estava na rua alcoolizado. É claro que depois, conversando com aquele homem, ele descobriu que ele era um ex-seminarista, que conhecia teologia. É uma experiência inusitada, é claro que o uso que ele fez do texto ali foi um uso totalmente fora de contexto, não tinha nada a ver com aquilo, mas a experiência valeu para ele, pastor Pedro, porque aquilo provocou nele, ele percebeu a necessidade dele ter condições de responder às pessoas que perguntavam a respeito da sua fé. Então ele conta que a partir dele ele começou a estudar, não parou mais, e isso foi absolutamente importante para a vida dele. E aí a repórter pergunta para ele na entrevista, então o senhor acha que todo cristão tem que fazer mestrado, doutorado? Ele diz não. Nem todo cristão fará isso. Algumas pessoas são vocacionadas a isso, seguem carreira acadêmica. Mas todo cristão precisa ter condições mínimas de falar e articular, de ser capaz de responder a respeito da razão da sua fé. Legal. Com certeza, essa exposição que o Rony fez aqui, ela abre o nosso entendimento, né, acerca da necessidade de estarmos bem preparados. É o conselho de Paulo a Timóteo, né? Manejar bem a palavra. Então, ainda que você não se torne um grande teólogo, mas conheça e maneje muito bem a palavra, esteja pronto. É comum, quando estou em minhas aulas de teologia, eu ouvi alguns alunos falarem acerca de quando alguns segmentos, né, religiosos batem na porta, que eles costumam estar lá, né, os livrinhos e tal, batendo na porta, e eu já mando a porta logo na cara, porque eu não vou perder meu tempo, e eu sei que, né, o que eles querem me desviar da minha fé e tal. Eu falei, bom, eu acho que você está errado, sabe por quê? Eu não faço isso. Eu, ao contrário, eu convido para entrar. Porque quando você começa a conversar, você vai ver que é uma pessoa muito bem intencionada. E o que move aquela pessoa é o desejo de te salvar, ainda que ele não tenha encontrado o caminho certo. E se você tem um caminho certo, você vai ser mal intencionado em relação a ele. Quer dizer, ele está no caminho errado, mas ele tem uma boa intenção em relação a você, ele quer te salvar, ainda que por vias erradas. Então você tem a obrigação de manejar muito bem a palavra, de conhecê-la a ponto de poder sentar com ele e pontuar o caminho correto, né? Levá-lo novamente à direção certa, somente conhecendo a palavra. Muitos crentes, inclusive, têm medo. Mas eles são muito bem preparados, rapaz. Se você for conversar com eles e não tiver domínio, e você não deve estar bem preparado, né? Então, devemos manejar muito bem essa palavra, é o nosso manual. Jesus deixou um manual para que conheçamos, sigamos, pratiquemos e possamos ensinar a outros. Eu quero ainda te fazer uma pergunta, antes de você falar um pouco mais dessa obra, que é sobre, você abordou um pouco desse contraste hoje que a igreja vive. E quando olhamos exatamente para o Evangelho, primeiro século, como a igreja crescia e se multiplicava, quais eram os seus princípios e qual era a sua forma, seus valores. E você, como estudioso da palavra, conhece muito bem como a igreja ali se conduzia. E hoje, como um obreiro, né, um evangelista na casa do Senhor, e conhecendo o formato que nós temos hoje. Eu vou te colocar numa saia justa agora. Você acha que essa distância está muito longa? O que vemos lá, na igreja primitiva, primeiro século, aquela igreja atuante, aquela igreja fervorosa, aquela igreja solidária, aquela igreja que enviava ofertas até para outras comunidades, e esse nosso perfil hoje de igreja, o que você tem a me falar sobre isso e onde você pontuaria que são os pontos mais gritantes onde nós precisamos melhorar, precisamos rever conceitos? Pastor, uma pergunta e tanto, uma questão e tanto para a gente pensar. Parabenizo, inclusive, pela questão colocada. Eu entendo, pastor Pedro, o meu entendimento, prezada internauta,
acredito que, como a maioria dos líderes e também teólogos, especialmente os teólogos mais confessionais, eu acredito que a Igreja de Atos ela continua sendo um referencial, pastor, sem dúvida. Mas a gente também não pode negar que a Igreja de Atos tinha os seus limites, tinha problemas. A gente percebe isso, inclusive, no livro de Atos. A ordenação dos diáconos ali já é, de certo modo, uma resposta a um problema surgido no interior da comunidade de fé ali. Mas, sem dúvida, continua sendo um paradigma para um referencial, vou falar bem teologicamente agora, né, pastor? Um referencial eclesiológico, sem dúvida. Eu acredito, pastor Pedro, que ao olhar para a Igreja de Atos e comparar com a nossa realidade hoje, a gente consegue se identificar alguns pontos em que nós nos perdemos. Eu tenho insistido muito nessa minha reflexão na internet, pastor Pedro, seja pelo Facebook, sempre postando textos no meu blog e outros espaços que eu utilizo na internet, também o canal, né? Eu tenho falado muito sobre a minha reflexão na internet teológica, ela é em grande medida eclesiológica. Ao longo dos anos eu tenho falado muito sobre isso. E eu elencaria, sim, pastor Pedro, alguns pontos nos quais nós nos perdemos. E eu já até falei, de certo modo, sobre isso aqui na reflexão, quando eu falo de teologia humanizadora. E eu acredito, pastor Pedro, que a igreja brasileira, ela... Veja, você que nos acompanha, quando eu falo igreja brasileira, eu não quero ser, pastor Pedro, generalizante. Tem muita gente boa, tem muitos pastores sérios, né? Tem muita gente aí que ama a Deus. Né? Eu conheço muitos pastores assim, até me emociono a falar de pessoas assim, que me inspiraram. Estudei com grandes acadêmicos, grandes intelectuais, mas pessoas, pastores leigos, simples, homens de Deus, que amam a Deus e a igreja, que se doaram por amor à obra de Deus. Mas é fato também que a igreja se desumanizou, pastor. Muito, muito. A igreja se desumanizou. Eu sou de uma época em que a gente conhecia as pessoas na igreja. Hoje isso não acontece mais. Eu, conquanto não seja tão velho, não vou falar velho, né? Fica feio, vou falar tão experiente, né? Não sou também tão jovem mais, mas eu conheci a igreja no antes e depois. Então, vidas importavam. Né? A gente sentia falta das pessoas. E a relação do evangélico hoje com a igreja brasileira, pastor, ela é muito de clientelismo. Pastores se comportam como gestores empresariais e eclesiais. É uma mescla disso. Né? O púlpito transformou-se numa espécie de balcão de um fast food espiritual. Deus é visto como um Deus garçom. E o crente se comporta como um cliente. Então, eu, por exemplo, pastor Pedro, as pessoas se escandalizam quando eu prego e digo que eu não sou de uma geração de crentes que vai ao culto para receber bênçãos. O cérebro das pessoas buga quando eu falo isso, mas é a minha formação. Eu sou de uma época em que eu fui gestado numa safra de obreiros na Assembleia de Deus, em que nós éramos formados para servir. A gente era formado com essa mentalidade, aqueles obreiros antigos, aqueles pastores antigos, muito radicais, é verdade, em relação aos usos e costumes, né? Mas sinceros, que amavam a Deus. Né? E a gente se perdeu nisso. Então a igreja se desumanizou muito porque ela se comporta como empresa hoje. Né? Eu tenho visto pastores tratarem obreiros como peças de um tabuleiro, num xadrez. Então eu acho que isso nos leva, pastor Pedro, para longe do Evangelho. Para longe de Jesus. E quando você olha a igreja de Atos, você percebe que era uma igreja humana. Toda vez que se fala de dinheiro no Novo Testamento, é para compartilhar e não é para acumular bens. Eu sei que isso fecha portas para mim, pastor Pedro, ao falar isso. Né? Eu sei que as pessoas torcem o nariz quando me veem falar isso, mas é uma verdade. É uma verdade. Você olha para o Novo Testamento, você vê a igreja levantar dinheiro para compartilhar. Não é para superestruturas, como a gente vê hoje. É claro, nós estamos usando uma estrutura que agora isso é necessário. As pessoas, às vezes, pastor Pedro, levam para o radical a minha crítica teológica. E não é isso que eu estou dizendo. Eu não sou anti-institucional, eu não sou anti-estrutura, mas eu penso que isso tem de estar a serviço da vida humana. Quando nós invertemos isso, é sinal de que nós nos perdemos. Prioridades, né? A questão da prioridade. Prioridade. Legal. Por exemplo, pastor Pedro, o senhor está aqui, eu conheço o senhor, conheço a igreja que o senhor pastoreia. Foi uma coisa que o Espírito Santo mexeu no meu coração. E eu aprendi isso. Muita gente olha para o seu ministério e não vê como uma grande igreja. Eu vejo como uma grande igreja. Eu vejo o seu trabalho como um grande trabalho. Da pastora Eneilda, né? São pessoas que estão aqui numa região de periferia, mas a nossa mente foi contaminada por essa visão empresarial. O meu campo tem tantas congregações. Então, veja, a gente mensura o reino de Deus por números, por cifras. Mas o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é muito mais do que isso. É verdade. Eu ainda quero te fazer uma pergunta
Vou explorar um pouquinho, né? Vamos explorar um pouquinho. Está nervoso. Vou explorar, porque nem sempre nós temos pastores, obreiros que têm coragem para falar algumas coisas. E é bom a gente extrair essas pérolas. Hoje eu vejo um paradoxo também quando eu leio o que Deus fez através de Filipe, quando ele o tira ali de Jerusalém, leva para Samaria, e ali começa aquela obra grandiosa, e o evangelho começa ali a ser revelado, e tem milagre, e tem ele expulsa demônios, tem manifestação de Deus, e ele era um diácono recém-possado, né? E aquilo me chama a atenção porque quando chega essa notícia lá em Jerusalém, Pedro e João se dispõem aí a ajudar. E é impossível você não ler esse texto e não tentar contextualizar com os nossos dias, com o tipo de liderança que nós temos, um engessamento na igreja, onde é quase impossível vermos isso acontecendo. De repente, o seu diácono, o pastor passa e vê um movimento ali na praça, e tem milagre, tem sobrenatural, tem alguém com uma caixa ali pregando e expulsando demônio. Ele falou: opa, que pastor é esse? Quando ele olha, é o diácono dele. Opa, submissão, isso aí. Mande um recado que ele precisa passar lá no meu gabinete, precisamos conversar. Eu não estou sabendo dessa obra aí, não. Né? Então, assim, isso é comum nos nossos dias, né? Esse engessamento. Então, aí vem a minha pergunta, muito alinhada ao que acabamos de falar, né? Esse olhar para a igreja do primeiro século. Você acha que esse engessamento hoje e essa centralização no pastor, ela dificulta ou ela amarra um pouco o crescimento da igreja? Talvez por isso nós tenhamos um pouco de dificuldade, porque tudo tem que estar dentro de um esquema que o próprio pastor estabeleceu. Tudo tem que estar nesse alinhamento. Olha, tem que passar por mim, eu tenho que saber, eu tenho que dar autorização, você vai até aqui, não pode ir até ali. E o que se vê na igreja primitiva é muito, e o Espírito fez, não o pastor. O Espírito levou Filipe para Samaria. E quando Pedro e João chegam para ajudar, o Espírito transporta ele para a faixa de Gaza. O Espírito está fazendo. Hoje o Espírito vai ter alguma dificuldade em alguns ministérios. O que você me fala sobre isso, amado? Vocês já perceberam que o pastor Pedro está inspirado, né? Obrigado mais uma vez, pastor, pela pergunta. O senhor falando, pastor, enquanto o senhor construía a pergunta, eu me lembrava de algo muito interessante que eu ouvi. Eu sou de tradição pentecostal a vida inteira, sirvo na Assembleia de Deus, mas eu costumo pensar, pastor, que o meu ministério é interdenominacional, né? Então, prego na Batista, dou palestra, dei pela presbiteriana, que normalmente tem uma resistência muito grande a ceder o púlpito assembleanos, né? Mais de uma vez, inclusive, já estive, tenho amigos lá. E eu ouvi uma experiência relacionada a uma igreja, a um pastor batista que eu achei muito interessante. É a pessoa que entendeu a proposta do reino, pastor Pedro. Porque a proposta do reino, ela transborda a instituição. A instituição serve ao reino. Eu defendo que a igreja não precisa prescindir da instituição. Vou construir a frase com bastante calma para você entender. A igreja não precisa prescindir da instituição, mas ela não pode limitar-se a ela. O conceito de igreja restrito, como teólogo, eu entendo que o conceito de igreja restrito à instituição é um empobrecimento da ideia de igreja. O reino está, a igreja está além da instituição, né? E aí eu ouvi uma experiência muito interessante de um pastor batista, a respeito de um pastor batista que, na minha compreensão do que é o evangelho, o pastor Pedro entendeu o reino. Ele estava investindo na formação de 12 seminaristas, a Igreja Batista investe muito nisso, né? E em formação humana, formação de pastores, de teólogos. E alguém chegou para aquele pastor e questionou ele. E falou: pastor, o senhor tira aqui uma quantia expressiva de dinheiro para investir nessas pessoas? E o senhor sabe que elas não vão ficar aqui. Por que isso? E a resposta dele mexe comigo, né? Mexe com o meu cristianismo. Aliás, o nome do meu canal é Repensando o Meu Cristianismo, né?
Então, me leva a repensar o meu cristianismo, porque ele diz o seguinte: eles não vão ficar aqui, mas para o reino eles serão absolutamente úteis. Eles podem até não ficar aqui na igreja local, mas eles vão contribuir com o reino de Deus. Um amigo meu que morava na cidade de São Mateus está indo agora para o estado do Paraná, e como a experiência é boa, eu vou contar, tá, pastor? Ele diz que o pastor que está acolhendo ele lá é um pastor assembleano, e esse pastor virou para ele e falou bem assim: olha, meu irmão, vem para cá, nós vamos te dar todo o apoio. Conseguiram casa para ele morar, e deram todo o apoio a ele, já estão ajudando ele lá com o emprego. Esse amigo meu que está indo para lá é um excelente obreiro, escritor também, pesquisador de teologia, um excelente professor de teologia. E ele virou para mim e falou: Rony, eu fiquei surpreso com a postura do pastor em relação a mim. E ele virou para mim e falou bem assim: meu irmão, vem para cá, fica aqui um tempo na igreja. Se você não se adaptar à nossa igreja, fica à vontade para ir para outra igreja. Só o fato de estar te ajudando, isso para mim já é, porque eu sei que você é alguém que você vai crescer, que o seu potencial é muito grande. A nossa igreja não comporta o seu... Olha a cabeça do cara, pastor. Olha a cabeça do cara. Porque eu sei que ajudando você, eu estou ajudando o reino. Acho que isso é claro, pastor, eu não sou pastor de igreja, é uma experiência que eu não tenho. É óbvio, é natural o pastor local esperar uma devolutiva para a sua igreja local, a igreja local precisa crescer, mas, ao mesmo tempo, pastor Pedro, a gente precisa pensar... Lembra que eu falei na reflexão sobre complexos de ignorância que se cristalizam nas nossas comunidades de fé? Então, entender, né, entender. Esse Rony que hoje publica uma enciclopédia que possivelmente será lida no Brasil inteiro, esse Rony que hoje já pregou em vários estados, já deu palestra em vários estados do Brasil, que recebeu o convite para o ano que vem estar indo na Bolívia, na Flórida, nos Estados Unidos. Esse Rony foi gestado numa igreja que era chamada de Forninho Micro-ondas. Numa igreja com meu pai, quando a gente voltava do culto, brincava e dizia assim: o culto hoje estava cheio, fazia assim com 3 dedos da mão, né, que só tinha 3, 4, 5 pessoas. Mas digo a você que me assiste, os meus melhores anos na igreja foram lá. Eu fui gestado lá. A minha trajetória não começa na Assembleia de Deus, começa lá. Então isso é reino, pastor Pedro. Eu acho que pensar o reino, a superação disso que o senhor coloca, passa a partir do momento que nós entendemos isso, entendemos que o reino de Deus funciona dessa forma. Como diria o velho hino da harpa, né, pastor? É no lance imprevisto. Legal. Tenho certeza que você está sendo edificado, abençoado aí na tua casa. E eu quero agora que essa bênção chegue na tua casa através de conhecimento. O Rony vai falar sobre essa obra e eu quero ser um dos primeiros, viu? Quero lá na biblioteca do Setups, eu quero essa obra, viu? Mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção. O Rony vai falar sobre essa obra. Ele já falou como é que esse projeto surgiu no seu coração, o trabalho que deu, mas eu gostaria que ele falasse como vai ser útil para abençoar a sua vida. Qual é o conteúdo que aí está e como aquele que nos ouve agora, acessando esse conteúdo, adquirindo esse conteúdo, será edificado. Fala aí. Pastor Pedro, a enciclopédia teológica, posso falar rapidinho sobre o título, o que justificou esse título, Enciclopédia Teológica, : numa perspectiva transdisciplinar. Como você percebeu, a minha formação ela é, de certo modo, transdisciplinar. Então, a teologia que provocou tudo isso, a teologia que startou tudo isso, mas eu venho dialogando com outras áreas de conhecimento. Nos últimos anos tenho me dedicado um pouco mais à leitura de textos teológicos sempre, mas também textos filosóficos. Mas uma coisa interessante, pastor Pedro, porque a enciclopédia, como eu disse no início, ela é resultado de um esforço meu para produzir material didático para atender a um público leigo. Então, conquanto ela possua textos bem técnicos, eu admito, né, você vai encontrar aqui textos bem técnicos, bem acadêmicos, alguns artigos bem longos, com várias páginas, são quase 300 artigos e verbetes ao todo, mas você vai encontrar muitos textos aqui que são muito compreensíveis, de fácil leitura. Além desses artigos e verbetes sobre temas variados, tá? Da teologia, da pedagogia, da didática, que é uma área específica da pedagogia, da psicanálise, da filosofia, você vai encontrar também ferramentas para o ministério cristão. Por exemplo, eu disponibilizo na enciclopédia, pastor, um pouco mais de 30 esboços de sermões e palestras que eu venho proferindo ao longo dos anos, né? Então, com bom embasamento bibliográfico,
todo o material, são mais de 2.000 notas ao todo, pastor. A referência bibliográfica, ela está ancorada hoje em mais de... Eu já estou trabalhando na segunda edição, pastor. A segunda edição já tem quase... O arquivo original já tem quase 2.000 páginas, né? Então, mas essa edição, que é a primeira, ela tem uma base bibliográfica de mais de 500 obras ao todo. Não, perdão, são 500 referências, né? Porque são muitos livros, mas também artigos científicos e algumas referências, não muitas, mas tem algumas referências na internet também, tá? É que o acadêmico é chato, né? A gente acaba não recorrendo muito assim a artigos de internet. A gente utiliza mais artigos acadêmicos, né? De fato, de periódicos, enfim. Então, é uma ferramenta muito útil, pastor, para o Ministério Cristão. Essa tem sido a minha oração a Deus, né? A enciclopédia foi pensada dessa forma. Ela serve tanto àquele acadêmico, que é pesquisador, que lê, ela é referendada por gente de peso. Eu poderia aqui tem, por exemplo, o doutor Júlio Lazari de São Paulo, doutor em filosofia, que referenda a obra, doutora Sônia, pós-doutora pela Universidade Federal do Maranhão, que recomenda a obra, doutor Clayton Kunz, doutor Antônio Renato Gus, que eu citei, outros nomes, doutora Marivete Kunz, foram meus professores do mestrado, né? E o pastor César Moisés, para citar um aqui da Assembleia de Deus, né? Que é uma sumidade, de uma capacidade, um colega meu também, foi chefe do setor de livros da CPAD durante algum tempo, trabalhou na CPAD muito tempo. Então, é uma obra que atende ao acadêmico, mas atende também ao público leigo, ao público mais leigo, aquele público mediano, que já tem algum conhecimento, que já é leitor de teologia. E o bacana, pastor, que está em ordem alfabética. Isso facilita muito a localização dos artigos. E uma ferramenta, para finalizar aqui, pastor, que eu não posso deixar de falar, que foi uma grande sacada, né? Eu sou suspeito de falar, porque foi eu que tive a ideia, mas Jesus diz que o testemunho de um homem sobre si mesmo não é válido, né? Mas eu acho que foi uma grande sacada que eu tive, que foi o índice temático para pesquisas. O que é o índice temático? Eu percebi, pastor Pedro, ao longo dos anos, que eu precisava sempre voltar a determinados temas e eu tinha que ficar procurando nos meus livros. Por exemplo, eu estou pesquisando lá sobre, estou lendo agora muito sobre isso, metafísica na filosofia, né, e em diálogo com a teologia. Então, o que eu fiz? Na enciclopédia teológica, eu pego e coloco lá atrás no índice temático, fica no final da enciclopédia. O índice temático é basicamente o quê? Você tem lá um tópico metafísica, e lá eu indico várias bibliografias sobre metafísica. Então, você quer, por exemplo, ler sobre cânon bíblico. Aí lá eu tenho uma lista. Rony, eu quero ler sobre Paul Ricoeur, filósofo francês. Aí lá você tem uma lista. Então, você vai encontrar centenas de indicações. É claro, pastor, não é exaustivo, né? Claro, isso é muito amplo, eu poderia ter muito mais coisa ali, mas é muito útil. Tem muita coisa lá. Tá? A gente coloca aí e fica realmente na oração para que a obra seja assim, muito útil a todos vocês que adquirirem. Obrigado, pastor. Legal. E me diz uma coisa, quando é que vai estar disponível e forma de adquirir, porque eu sei que acabou de sair, né, da editora, mas quando é que vai estar disponível, as formas, se vai poder entrar em contato direto contigo ou só mesmo nas lojas aí, fale um pouco sobre isso aí para a gente. Poxa, pastor, agradeço mais uma vez por dar esse espaço aqui para... Bem lembrado, né? Pastor, eu até tinha combinado com o senhor de colocar os meus contatos à disposição, mas o que acontece? Os exemplares que a editora mandou para mim já foram. Então, eu não tenho para mandar diretamente para você. Então, vou indicar aqui, pastor, o site da editora, no caso, a editora Reflexão, de São Paulo. É só você digitar, pode divulgar aqui o navegador, o site de busca, o Google, né? Vou fazer uma propaganda do Google aqui agora. Só você colocar no Google lá, que é o site de busca, você coloca Editora Reflexão e vai aparecer. Você entrou no site da editora, se você preferir colocar o meu nome ou o nome da obra, vai aparecer lá. Não tem erro, pastor, é muito simples. Você pode comprar os volumes em separado, o que eu não recomendo, porque a obra é conjunta, mas, de repente, você quer, fica a seu critério, tá bom? Como você pode comprar o kit, que acaba saindo mais em conta, tá, pastor? Uma novidade que a Reflexão colocou é a seguinte: você pode comprar em capa dura ou em capa brochura. Tem as duas opções, é algo até inédito no mercado editorial. Você compra nos dois formatos. A capa brochura, naturalmente, é mais barata, né? Mas você pode comprar também em capa dura. E até aproveitar, pastor, para colocar aqui uma nota de agradecimento à Reflexão, à gerente editorial lá, que é a Caroline. E uma coisa interessante, pastor, que nos encheu de orgulho, né? Eu sei que isso será superado, mas a editora Reflexão, ela é uma editora que tem hoje mais de 500 títulos publicados
E a Enciclopédia Teológica, numa perspectiva transdisciplinar, é a maior obra já publicada pela editora até o momento. É a obra mais volumosa já publicada. Obrigado, pastor. Bacana. Legal. Nós estamos, então, encerrando este programa. Assim como todos os programas da TV BMS, nós, quando lançamos o programa, nós criamos uma página dentro do site da emissora e ali nós trazemos informações complementares. Então, não será diferente. Nós vamos colocar lá as informações que o Rony aqui passou, você vai encontrar também na página. Então, quando você acessar lá na emissora, procure lá programa Falando Sério, este programa de hoje, e você vai ver lá no rodapé essas informações que vão facilitar, se você esquecer ou não anotou aí, vão facilitar você adquirir essa obra que não pode faltar aí na tua biblioteca, na tua casa, ok? Com certeza vai edificar a tua vida, vai acrescentar muito na sua caminhada. Ok, meu amado? Rony, obrigado, meu parceiro. Obrigado, foi um prazer imenso tê-lo aqui conosco. E mais ainda, ver o que Deus está fazendo na tua vida. Você merece, você é uma pessoa muito compromissada, que leva o reino de Deus a sério. Tá? Então, muitas vezes, ele trabalhando lá comigo, eu tinha a oportunidade de chegar e vê-lo ali, devorando os livros. Então, eu sei a forma como ele sempre se aplicou, como ele leva a sério o conhecimento, não somente teológico, mas das Escrituras. Tudo que ele faz é com excelência, não é porque estou aqui na tua frente, não. Então, louva a Deus pela tua vida, meu amado. Eu vou fazer agora igual o pregador pentecostal querendo falar bonito. Foi uma alegria inenarrável, pastor, ter estado aqui, viu? E parabéns pelo projeto, está tudo muito lindo. Que Deus os faça prosperar mais e mais e mais. Amém. Nossos agradecimentos a você, que tem nos acompanhado. A cada dia o número de inscritos tem aumentado lá no site da emissora, número de acesso. A você que está aí de casa, nosso agradecimento. Continue nos seguindo aí nas redes sociais, nos acompanhando. A cada semana um novo programa para abençoar a sua vida e a sua casa. Deus te abençoe.